Olá, tudo bem? Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse vídeo aqui, ele é um estudo do Apocalipse verso por verso, e você vai achar todos os detalhes, verso por verso, vírgula por vírgula, acento por acento, nesse livro aqui, A Última Guerra, o Apocalipse revelado verso por verso. Eu escrevi esse livro faz alguns anos. E se você quiser adquiri-lo, né, talvez você goste de ter um material palpável e com mais detalhes do que eu estou fornecendo aqui no vídeo, vou deixar o link para você adquiri-lo na descrição. Se você quiser o e-book dele, para você ter no seu celular, no seu computador, também vou deixar aqui na descrição. E se você quiser o aplicativo para você estudar e ter um mural de debate e tudo, muito bacana, você também pode adquirir na Play Store, gratuito. Não traz tantos conteúdo e detalhes quanto o livro, mas é um ótimo instrumento de estudo, tá? E é gratuito o download dele. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vou recomendar a você o seguinte: se você chegou agora e você acessou esse vídeo só para você obter uma ou outra resposta do assunto que nós vamos abordar, eu vou recomendar você assistir desde o primeiro, tá? Assista desde o primeiro, porque aí você vai compreender melhor. O Apocalipse trata-se de uma única profecia com vários detalhes. Então você precisa entender todo o contexto, tá? Toda a linha que nós estamos utilizando para interpretá-la, para só então você poder compreender perfeitamente, tá bom? Para você que está assistindo desde o primeiro vídeo, vamos continuar. Eu gostaria só de relembrá-lo, né? Como eu disse no primeiro vídeo, que a explicação do Apocalipse se daria no único dia de gravação, com os vídeos sem edições, sem corte, né? Até para que fique mais ao natural possível e até para que eu não tivesse essa desculpa, né, de toda essa demora para edição. Entretanto, agora eu vou ir falando mais calmamente. Nós já estamos adentrando a madrugada, minha garganta já estou sentindo como se tivesse um caroço aqui nela. E então eu conto com a sua compreensão, tá? Se porventura eu parar um pouco mais nesse vídeo para beber água, até para que eu consiga terminá-lo, tá bom? Então vamos lá. Nós terminamos o vídeo anterior apontando os detalhes, né, do quarto período e dos 1260 anos, o qual a Bíblia identifica como a besta, né, como o dragão do capítulo 12, como a Igreja Apostólica Romana de Daniel, como sendo um poder que perseguiu, que deturpou a verdade de Deus e que acabou sendo derrubada ao final dos 1260 anos, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar o quinto período, só que o quinto período ele é bem tranquilo, não traz muita complexidade, e nós vamos estudar o sexto período nesse vídeo. Vamos ver pelo tempo se vai ser possível a gente concluir o sexto período. Eu creio que vai ser possível. E aí depois fica só o sétimo período e os últimos episódios que o livro do Apocalipse nos narra, tá? Então vamos lá. Vá para o livro do Apocalipse, no capítulo 6. Vamos ver o que começa a acontecer agora no quinto selo, no quinto período. Quando o anjo, né, quando Cristo abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Essa visão aqui ela é interessante e eu quero explicar uma coisa para vocês.
Há quem pegue esses textos e cria doutrinas específicas a respeito da morte. A Bíblia é clara em dizer que quando a pessoa morre, o sopro de vida ou o Espírito de Deus que habita em nós, que faz com que nós sejamos seres viventes, e esse Espírito, esse sopro, volta para Deus. E o ser humano agora deixa de existir. Ponto final. Salomão, inclusive, afirma que após morto não tem plano, não tem sonhos, não tem dor, não tem mais nada. Tá? E Jesus também trouxe essa situação. Inclusive diz que aquele que morre é como aquele que dorme, não tem controle, não tem domínio, não tem nada, sabe? Até que um dia Cristo venha e o acorde e o ressuscite. E há aqueles que dizem que não, porque olha aqui falou das almas, dos mortos e tal, e clamam por justiça. Você lembra do episódio em que Caim matou Abel? E que Deus falou justamente nesse contexto para ele, falou assim, olha, o sangue de Abel clama por vingança. Espera aí, significa que Abel virou uma alma, tal? Não, significa que a atitude que Caim teve para com ele clamava por vingança, clamava por justiça, porque o matou de maneira covarde, injusta, sem qualquer justificativa plausível. E o sangue que foi derramado, esse clamava por vingança, por justiça. E aqui nós vemos que todas as almas que morreram, lembra como é que foi o quarto período? Justamente com as mortes, com pragas, fome, perseguição pela espada, lembra? Pois é, agora todas essas almas clamam diante do Senhor por justiça. Todo aquele sangue derramado clama por justiça. E aqui é dito que todos esses que morreram receberão uma veste branca e eles vão repousar um pouco mais, até que o restante que há de morrer venha morrer, o restante dos seus conservos. Ou seja, no quarto período nós tivemos as mortes provenientes das ações vindas da Igreja Apostólica Romana. No quinto período nós ainda temos mortes. Mas por quem? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o quinto período. Carta à Igreja de Sardes. Capítulo 3, verso 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrependa-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei os seus nomes do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Nós vemos aqui, no quinto período, a necessidade de que alguns ainda venham a morrer, para que eles possam ser herdeiros das vestes brancas, tal como nós vimos lá no quinto selo. Você percebe até aqui que os selos e as cartas se fundem, se combinam. Existe a partir desse momento, teologicamente, alguns que dizem que o sexto selo e sexta carta, sétimo selo, sétima carta já não se confundem mais. E eu tento entender como que isso faria sentido. Como que Deus ele pode fazer uma engenharia tão perfeita de sincronismo e de repente você chegar no final e não haver sincronia? Como que Deus iria trazer tamanha confusão para a sua compreensão? E eu vou te dizer o porquê. Existem algumas denominações que classificam que o quarto e o quinto período
cessou-se em meados do ano de 1840, né? Mais precisamente 1844. Existe igreja como a Igreja Adventista e outras igrejas como Testemunho de Jeová, algumas igrejas batistas, são igrejas que buscam um estudo próximo disso do que o Apocalipse apresenta. Eles dizem que esse período do quinto e quarto selo, né, do quinto e quarta carta, ele acabou em 1844, porque eles pegam os 1810 anos, que terminaria a profecia das 2.300 tardes e manhãs, soma-se o ano de 34 anos de Cristo, foi o ano de morte dele, né, para chegar em 1844. E aí tem toda essa manobra para se ajustar a profecia a essa interpretação do calendário, mas a gente esquece de alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente vai em Daniel, um dos alertas, uma das advertências que é feito sobre o poder da influência da autoridade exercida pela a Igreja Apostólica Romana, nos 1260 anos, seria a mudança dos tempos. E eu mencionei no vídeo em questão, inclusive, que o padre Gregório foi um dos responsáveis pela imposição, né, do nosso calendário gregoriano. E quando nós percebemos essa mudança na nossa contabilidade dos tempos, nós percebemos também que existe uma discrepância entre o calendário bíblico. Então, quando nós fazemos todas as contas do início dos 2.300 tardes e manhãs até a morte de Cristo, nós usamos o calendário bíblico, colocando 360 dias sobre cada ano para a conta fechar. Quando nós fazemos a conta dos 1.260 anos, nós também usamos o calendário bíblico, dando 360 dias para cada ano. Só que para chegar em 1844, tais teólogos e igrejas defendem o calendário gregoriano. Só que o calendário gregoriano ele tem 365 dias e de anos em anos, tem 366 anos, os anos bissextos. Logo, se você for pegar 1810 anos e colocar essas diferenças de 5 dias em um ano, 6 em outro, 5 em um, 6 em outro, você vai perceber que os 1810 anos não acabaria em 1844. Justamente porque nós temos essa discrepância de dias. Então, para a matemática fechar, se nós estamos usando o princípio dia-ano e ano referente a princípio bíblico, com 360 dias cada ano, não tem como eu fechar a profecia utilizando o calendário gregoriano. Concorda comigo? Então, diante disso, é feita toda essa bagunça com o quinto período. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte: eu, particularmente, não vou pontuar quando termina, quando acaba um período. Mas nós conseguimos perceber algumas datas cruciais. Nós percebemos que em 1798, de fato, houve essa manifestação na Igreja Apostólica Romana, com o aprisionamento do Papa Pio VI, com a morte dele alguns anos depois. E aí começou toda a Revolução Francesa, inclusive a Revolução Francesa, que lutava contra o poder da Igreja Católica e perseguia e matava seus adeptos e seus fiéis, também perseguia e matava aqueles que eram verdadeiros cristãos. Então, na verdade, a proposta era o banimento de todos os princípios religiosos. E é algo tão interessante porque anos depois nós tivemos outras guerras, nós tivemos outros movimentos. Nós temos o movimento alemão, dirigido por Hitler, por exemplo, que matou milhares de judeus, simplesmente por professarem uma fé cristã.
ainda que alguns não professassem uma fé cristã, mas uma fé em Deus, fizeram com que eles fossem mortos também. Então, nós tivemos alguns movimentos pós-Revolução Francesa que atacavam e agrediam os cristãos. Então, diante disso, nós não conseguimos, eu, pelo menos, não ouso pontuar a data em que tal período encerra ou começa. Eu tenho uma matemática própria que eu fiz a respeito, mas diante da possibilidade e a margem de erro, eu prefiro contê-la e guardá-la só para mim. Então, eu deixo para você, inclusive, esse desafio. Quando você quiser se aprofundar mais, faça essa matemática da data certinha em que cessaria esses 2.300 anos, tá bom? Pois bem, passado o quinto período, agora nós vamos para o sexto período. E esse sexto período ele vai trazer muita coisa do livro do Apocalipse. Nós estamos com 16 minutos de vídeo. Eu acredito que a gente vai gastar algo próximo disso para concluir também, ou talvez um pouco mais. Deixa eu até molhar minha garganta. Vamos começar então lendo o sexto selo. Olha o que é que diz o sexto selo. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte e deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Pergaminhos são livros que você escreve de um lado e enrola ele, tá? Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Pois bem, o sexto período é feita a narrativa de que haverá sinais no céu, com o sol, com as estrelas, com a lua. Haverá sinais na terra, exemplificado aqui como um grande terremoto, um grande tremor. E que, proveniente disso, até o céu teria um efeito de se enrolar como um pergaminho. Enfim, são sinais nos astros, na criação de Deus, que o ser humano nunca viu. Além disso, é dito que a humanidade, tanto rico quanto pobre, escravo, negro, branco, os reis, os livres, todos eles iriam estar à beira de se esconder de Deus, porque o grande dia do Senhor estava chegando. Essa é a narrativa do sexto período. Ou seja, nós temos um período que antecede a vinda do Senhor. E nós temos manifestações, sinais que demonstram esse momento nos céus e na terra. Quando a gente olha para o dia da purificação, inclusive fazendo a ponte, quando o Daniel fala que, findados os 2.300 anos, o santuário seria purificado, a primeira coisa que havia na cerimônia da purificação, que ocorria 10 dias antes, era a cerimônia das trombetas, quando os sacerdotes se reuniam e eles avisavam toda a nação que em 10 dias viria a expiação, o dia do juízo.
Então nós vemos aqui uma atitude semelhante. Nós vemos o céu, nós vemos a terra, nós vemos algo acontecendo diante do olhar de todo ser humano, avisando que algo está acontecendo. E termina o verso dizendo que as pessoas tomam ciência que é o grande dia do Senhor que está chegando. Nós temos isso aqui. Então, se porventura nós olharmos a profecia de Daniel e olharmos o que está acontecendo, nós podemos concluir que o sexto período já é o período em que a purificação do santuário começa. E que no quinto período encerrou-se os 2.300 anos. Interessante, né? Mas vamos ler então o que diz na sexta carta. Olha o que diz aqui na carta de Filadélfia. Conheça as tuas obras. Diante de ti, no capítulo 3, verso 8, eu estou lendo. Diante de ti, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, note que a referência àqueles que se dizem judeus, que nós mencionamos na outra carta, lembra? Agora voltou. Agora nós temos mais uma vez a manifestação daqueles que se dizem que são judeus, mas não são. Eles mentem, e farei com que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Verso 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Note que aqui é dito que vai vir algo sobre todo mundo, que todo mundo verá. E vai ser um momento de grande tribulação, mas esses, desse período, eles serão o quê? Guardados por Deus. Venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu quero fazer uma referência interessante. Se você observar todos os períodos descritos nas cartas, termina dizendo uma promessa a quem vencer. E geralmente essa promessa tem a ver com as lutas que eles passaram. Nós lemos, por exemplo, no quinto período, que em semelhança com o quinto selo, aqueles que morressem, né, assassinatos, né, que fossem mártires, ou seja, suas vestes todas sujas de sangue, proveniente de sua morte, esses receberiam vestes brancas. Então agora, e nós vemos isso em todas as cartas, só que agora nós temos aqui uma promessa que ela não está explícita no texto que lemos, mas está explícita ao contexto em que estamos lendo. Olha o que diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Esse é Jesus falando. De onde jamais sairá. Escreverei sobre ele. Presta atenção. Quem vencer, Jesus escreverá nele, sobre ele. Escreverá sobre ele, escreverá nele. Olha só, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e também o meu novo nome. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: quem vencer esse período escreverá sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade e seu novo nome. Por que eu disse que isso está explícito, não nos textos que nós lemos, mas em todo o contexto? Porque quando a gente agora vai estudar o Apocalipse, nós vamos achar momentos em que pessoas vão estar tendo algo escrito sobre elas. E justamente esses princípios de Deus, da cidade e o novo nome de Cristo. Olha só então, agora nós vamos para uma outra vertente do livro. Se você pegar no capítulo 7 de Apocalipse, olha o que diz aqui.
Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, ou contra a árvore qualquer. Interessante que ventos, profeticamente, representa guerras. Então aqui diz que haviam 4 anjos que estavam segurando ventos de guerras e tribulação. Lembra que nós lemos que as pessoas que vencessem aquele período seriam guardados da tribulação que é por vir? E aqui nós vemos 4 anjos segurando, para que não aconteça. Verso 2. Vi subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ou seja, uma marca, tendo uma marca do Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar terra e mar, dizendo: não danifiqueis a terra, o mar, as águas, até que tenhamos selados, marcados, escrito nas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, aqui nós temos a narrativa de pessoas que vão receber uma escrita de Deus. E aqui diz que é na testa, que será escrito algo neles, que é um selo de Deus. E nós lemos lá na 6ª carta que os vencedores receberão uma escrita sobre eles, contendo o nome de Deus, a sua cidade e o novo nome de Cristo. E eu vi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Pois bem, aqui fala-se sobre os 144 mil. E é interessante porque fala das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas, na verdade, se você parar para pensar, e você for olhar aqui, as tribos estão erradas. Em que sentido que eu falo que estão erradas? No verso 7 diz que a tribo de Levi está aqui. Mas a tribo de Levi não era contada com as 12. No verso 8, fala da tribo de José. Mas a tribo de José não era contada entre as 12. Então, por que essas 2 tribos estão aqui? Perceba que esses daqui são os filhos de Jacó, os filhos de Israel. As 12 tribos, até para que você entenda essa confusão, Levi não é contado entre as 12, porque Levi ficou responsável pelo santuário. Aí, então, ficou 11 tribos ao todo. A tribo de José sai, fica 10 tribos. E então entra agora os 2 filhos de José, tornando 12 tribos. Então nós temos 12 tribos, sendo 10 filhos de Jacó e 2 sendo filhos de José, o qual era filho de Jacó. E Levi, que era filho de José, não se torna participante das 12 tribos, porque ficou responsável pelo santuário. E aqui nós vemos, inclusive, agora José e Levi. Significa que essa promessa, que esse selamento, vai muito além da instituição da nação de Israel. Ela diz muito mais a respeito da promessa feita a Jacó, feita a Abraão. Ou seja, essa promessa ela vai muito além, esse cumprimento ele vai muito além da instituição de uma nação. Então, essas promessas não é estritamente à nação de Israel, ao povo judeu, mas é todo aquele que se torna participante da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Jacó. Como se é feita essa divisão, eu não sei, a Bíblia não nos revela. O que a Bíblia nos revela são algumas características dessas pessoas que vão receber tal selo. Então, assim, quando você pega o capítulo 14, lá diz assim, ó, olhei e vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Estão vendo? Estava lá onde? No monte Sião. E ouvi uma grande voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, a voz que era de arpista,
e eles cantavam um cântico novo. Verso 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são castos, ou puros, ou virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados para ser primícias de Deus para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, eles são irrepreensíveis. Mulheres, nós bem sabemos que é referência à cidade, ao poder, à igreja, né? E aqui quando diz isso, nós entendemos que são homens que não se permitiram ser contaminados por essas doutrinas de engano, tá? De toda espécie. Aqui fala mulheres, não fala uma mulher, fala mulheres. São pessoas que trouxeram o seu ensinamento, os seus princípios, muito além de doutrinas de igreja. E sobre eles foram escrito o nome de Deus, o novo nome de Cristo e de sua cidade. Então, o que nós percebemos? Que quando nós chegamos no 6º selo, existe um momento em que a terra toda há de clamar, que toda a terra vai demonstrar o momento que está por vir. E que nesse momento Deus vai selecionar pessoas. E essas pessoas serão escritas, marcadas, seladas, e estarão junto com um cordeiro em pé no Monte de Sião. Para quê? Para que eles estarão em pé? Porque eles seguem o cordeiro aonde quer que o cordeiro vá. Eles cumprem uma missão. O que o cordeiro mandar, eles fazem. Eles são irrepreensíveis. Não há mentira, não há engano em suas palavras. Mas vamos ver mais algumas coisas. Quando você parte agora para o capítulo 13, você vê algo acontecendo. Olha o que acontece aqui no capítulo 13. Então eu vi subir da terra uma outra besta. Lembra que a primeira besta havia tomado um golpe, né? 1798. Lembra disso, né? Só que agora surgiu outra. E olha o que ela tinha. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, eis que agora aparece uma besta e tem 2 chifres. Chifre representa poder, autoridade. E agora essa tinha somente 2. Somente 2. E falava como um cordeiro. Manso, calmo. Mas era como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Ou seja, igualzinho era a autoridade da primeira, era da segunda. E na sua presença fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então o que acontece? Essa segunda besta, ela surge, ela traz a mesma autoridade da primeira, ela está na presença da primeira, e ela agora tem 2 chifres. É interessante que chifre é poder, né? E quando a gente pega, salvo engano, 1820 e poucos, a Igreja Apostólica Romana, ela recebe da Itália um território. E nesse território é feito o país, a cidade do Vaticano. E agora o seu líder, ele possui 2 poderes, porque ele é chefe de Estado e ele é chefe da Igreja. Curioso isso, né? E está sentado aonde? No mesmo lugar que a primeira besta estava, exerce a mesma autoridade que a primeira besta exercia, e na presença da primeira besta. É interessante como a Bíblia ela se manifesta dessa forma para nós, né? E diz assim: fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu, a terra à vista dos homens. Agora nós temos aqui uma manifestação também que sobressai o terreno, o natural. E por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes para que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
e fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, presta atenção. Nós temos, de um lado, a narrativa que diz que no sexto período, Deus iria mandar selar 144 mil. Eu não vou me adentrar sobre o simbolismo ou a literalidade desse número, porque de fato a Bíblia não traz conteúdo suficiente para isso, mas traz que haverá sim esse selamento, que essas pessoas têm uma missão para cumprir, uma tribulação que há por vir, que eles são irrepreensíveis e que eles são tidos como primícias de Deus e do Cordeiro. Ponto final. É isso que a Bíblia diz. Só que também é dito que essa segunda besta se levanta, ela cria uma imagem de adoração e ela diz assim que quem não adorar essa imagem será morto. E mais, e que vai ser posto um sinal nessa pessoa. Vai ser posto um sinal nela, ou na mão ou na testa. E quem não obedecer, recebe a morte como punição. E aí é interessante porque, de um lado, você tem Deus selando os seus, do outro lado, você tem o inimigo selando os seus. Nesse momento está havendo uma divisão na terra. Tem um povo de um lado e um povo do outro. Só que é interessante por quê? Porque diante disso tudo, na verdade, não vão ser dois povos, vão ser três. Três povos. Quando você pega, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, aqui, João ele avista uma grande multidão. Ele já tinha avistado os 144 mil, e agora no verso 9 ele diz que depois disso ele viu uma grande multidão. E ele chegou ao fato de, no verso 13, um anjo questionar: olha, quem são esses da grande multidão? E aí no verso 14 ele responde assim: Senhor, tu sabes. E disse o anjo: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, você tem agora 144 mil eleitos de Deus, selados, que eles têm uma missão. Eles têm uma missão. Eles seguem o Cordeiro onde ele vai. Eles são irrepreensíveis. Ele tem uma missão. E essa missão resultou naquela grande multidão, que foram justamente os que vieram da tribulação. Nós temos um que vem antes da tribulação, 144 mil, conforme é narrado lá na carta. Eles vêm antes da tribulação, eles são guardados da tribulação. Antes da tribulação, eles já estão selados por Deus. E tem esse que vem da tribulação. E é interessante porque quando você agora vai no capítulo... quando você vai no capítulo... Eu fico folheando, às vezes eu me confundo, que é uma dificuldade para achar um versinho simples, que vocês nem imaginam. Quando você vai no capítulo 14, você tem, do verso 1 ao 5, você tem a narrativa dos 144 mil, e que eles têm uma mensagem, e que eles estão junto com o Cordeiro no Monte Sião, e que eles têm escrito o nome na testa de Jesus e de Deus, e que eles têm um canto, eles têm uma mensagem. No verso 6,
é dito que 3 anjos vêm trazendo uma mensagem, que a gente entende que é justamente a mensagem que esses 144 mil vão levar aos que estão na tribulação. Que é assim, no verso 7 diz, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Lembra que no 6º selo ele termina com todo mundo tendo a ciência que é chegada a hora do juízo de Deus? E olha a mensagem aqui dizendo, olha, essa é a mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí tem uma segunda mensagem que diz assim, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, a grande cidade que corrompeu as nações por 1260 anos e que depois recebeu uma ferida e se ergueu novamente, eis que agora ela estava fadada à queda, ao fracasso. E por fim, a terceira mensagem dizendo assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, o que acontece? Você tem 3 mensagens para ser proclamado no ato da tribulação, que é a hora do juízo que chegou, que é justamente a queda de Babilônia, ou seja, todo esse poder, todo esse império, toda essa manifestação está fadada ao fracasso. E terceiro, se porventura alguém receber o sinal da besta ou adorar a sua imagem, esse também sofrerá a mesma condenação. Quando a gente fala em receber a imagem, receber o sinal de adoração, a gente se atenta, quem estuda a Bíblia fica preso a detalhes. Existe algo que eu particularmente creio, e existem algumas doutrinas de certas igrejas que também creem dessa forma. Quando você pega, por exemplo, Ezequiel no capítulo 20, que fala ali de sinais, de perseguições, você pega bem assim, ó, no 20, no verso 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no verso 20, verso 19 e 20, diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Quando eu leio que a besta, na sua primeira fase, ela atentaria em mudar a lei e os tempos, e eu vejo a mudança notória do 4º mandamento, que diz sábado, indo para domingo. Quando eu vejo que faz a narrativa de que surgirá uma imagem para adoração, e que aquele que não adorar essa imagem morrerá. E quando eu vejo em Ezequiel, quando ele fala a respeito dessa narrativa de sinal, e ele diz, olha, o sábado é um sinal entre você e Deus, me leva a crer que o principal ponto dessa imagem de adoração não é uma pessoa, não é uma estátua, mas diz respeito a um dia. A um dia. Porque é o mesmo ponto em que Deus fala assim, olha, o sábado vai ser o sinal entre eu e você. E a besta diz que ele vai colocar um sinal entre ele e você. Se Deus está usando um dia, não tem como a besta usar outra coisa. Senão um dia também. Não há por que os dois usarem o mesmo dia. Você me entende? E a adoração, e quando a gente olha para os mandamentos de Deus, o único mandamento que diz respeito à adoração, à santificação, a reconhecimento de Deus como Criador dos céus, da terra e de todas as coisas, é o 4º mandamento, que fala justamente
Lembra-te do dia de sábado santificar, porque em 6 dias criaste os céus, a terra, o mar e todas as coisas que nele há. Por isso não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro da tua porta para dentro, nem teu escravo, nem teus bois. Ou seja, você tem essa contrapartida. É claro que quando a gente fala de adoração, isso vai muito além de um dia. Existem muitas mais coisas que envolvem adoração. Mas aparentemente o que a Bíblia nos dá a entender é que o sinal mais evidente, mais claro da adoração seria um dia. E aí é uma coisa interessante quando eu digo que existem mais coisas, porque quando nós lemos ali no capítulo 13 que o sinal da besta seria posto sobre a mão e sobre a testa, nós vemos que o sinal de Deus é posto só sobre a testa. A testa representa raciocínio, pensamento, é onde localiza-se a parte cerebral do lóbulo frontal, aonde tem as tomadas de decisões. Ou seja, todos aqueles que receberão o sinal de Deus no 6º período, né, os 144 mil que nós vimos ali, são pessoas que tomaram a decisão, que estavam cientes do que estavam fazendo. Eles olharam a proposta de Deus e aceitaram, e decidiram, e foram perseverantes. Da mesma forma, aqueles que vão receber o sinal da besta, haverão aqueles que receberão na fronte. Que pessoas que decidirão por fazer conforme a besta propôs. Achar que a proposta deles de fato é melhor. A Bíblia diz, inclusive, que todas essas pessoas serão enganadas, mas eles tomarão uma decisão de serem enganados. Quando a gente vê o sinal na mão, a mão é sinônimo de trabalho, né, do homem, é sinônimo de trabalho. E uma das punições que a besta vai aplicar, no verso 17 do capítulo 13, é que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Ou seja, existem pessoas que vão admitir receber o sinal da besta por medo de não ter o que comprar ou vender. Em outras palavras, com medo de morrer de fome, vão acabar aderindo à sua adoração, à sua imagem, e estarão fadadas, infelizmente, a uma morte eterna. Quando nós vemos isso, até para eu recapitular, nós vimos que no 6º período existe ali manifestações nos céus, na terra, que nós vemos uma besta se levantar, e essa besta se levanta e chama adoração e reúne reis e todos que adorem a ela e que adorem uma imagem que ela vai levantar, que vai ter poder de matar. E quando é poder de matar, é porque a lei mata, a palavra mata. Se houver uma lei dizendo que você tem que adorar em um determinado dia, você vai adorar naquele dia. E ponto final. E se não fizer, mata. Então a imagem que é erguida, ela tem poder de matar. E, ao mesmo tempo, Deus vai ter levantado um povo que vai ter uma mensagem. Na verdade, são 3 mensagens para pregar, a fim de que aqueles que ainda não foram selados, nem por Deus, nem pela besta, tenham a oportunidade de tomar uma decisão. Tudo isso nós vimos no 6º período. Então, nesse momento, nós agora já nos aproximamos para o 7º e último período. Eu vou parar o vídeo agora. Afinal de contas, esse ficou até um momento mais longo. Nós estamos aí agora já quase indo para 4 horas de estudo do Apocalipse. Estou com a minha garganta bem cansada, sabe? Minhas vísceras estão cansadas, já estamos madrugada dentro. Mas eu vou terminar essa série ainda hoje, tá? Os últimos vídeos você vai me ver aí bem cansado, bem exausto. Mas eu tenho plena certeza que vai ser para a honra e glória de Deus. Então, curta esse vídeo, tá? Se você que chegou até aqui, curta. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, via WhatsApp, enfim. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Dá essa força aí. Se você discorda, ficou alguma dúvida, algum ponto aqui eu deixei passar, alguma explicação eu comecei e não terminei, você se atentou a isso, deixa nos comentários que eu te respondo, tá bom? Te encontro no próximo vídeo, viu? O link já está disponível. Até mais, tchau, tchau.